Efésios capítulo 6, versos do 10 ao 18. Esta é uma palavra muito forte, meu irmão. O título dessa palavra chama-se Armadura do Cristão. E essa palavra nos diz assim, versículo 10: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito Santo, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, esta palavra escrita à cidade de Éfeso, à comunidade de Éfeso por São Paulo, ela vem retratar. Observe que São Paulo aqui nesta palavra, ele nos fala de algo que é muito próprio do seu conhecimento, do seu dia a dia, da sua vida. Quando nós vemos, por exemplo, passagens, relatos, narrativas feitas por Jesus Cristo, se você for observar as parábolas de Jesus ou outros ensinamentos que estão contidos no Evangelho, nós vamos ver o Senhor nos falando de detalhes, de elementos próprios do seu dia a dia, daquilo que ele via e daquilo que as pessoas ao seu redor também viam. Então Jesus fala, por exemplo, de agricultura, fala de semente, fala de plantas. Jesus fala de coisas que são muito próximas da realidade do povo que ele está pregando, do povo que ele está ensinando. Jesus fala de coisas que os judeus viviam no seu dia a dia. Fala de animais, fala dos ventos, fala das folhas. E isso faz com que eles compreendam melhor. Fala de dracma, fala de talento, fala de ovelha, fala de pastor, que eram coisas que o povo vivia no seu dia a dia. Quando nós chegamos aqui nesta passagem de Éfesos, né, para a comunidade de Éfesos, a passagem de Efésios, nós vemos São Paulo falando de elementos que nós não encontramos dentro dos evangelhos. Porque agora São Paulo não está falando para um povo judeu. São Paulo está falando para uma comunidade que vive uma outra realidade, que conhece outros elementos. E se você observar bem, se você prestar bastante atenção, você verá que São Paulo, antes da sua conversão, era um militar que perseguia os cristãos. E por ser militar, se vestia tal qual militar, com uma couraça, com escudo na mão, com espada, com capacete, e ia para os combates, ia para as guerras. Então, quando São Paulo chega aqui para falar à comunidade de Éfeso,
o que ele faz é exatamente falar de elementos que ele conhece e que o povo conhece. Amém? Então, assim, o que ele começa a falar aqui nessa passagem para nós? Ele vai narrando a descrição de um soldado. Como é que um soldado se vestia? Como é que um soldado se colocava quando ia para uma guerra, quando ia para um combate? Então veja que a passagem de Efésios 6, ela vem nos falar da armadura do cristão e ela vem nos mostrar que nós estamos dentro de um contexto de guerra. Olha só que coisa interessante, minha gente. Ele diz assim, começa no versículo 10, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ele faz aqui um apelo àqueles irmãos lá da comunidade de Éfeso, que busquem o fortalecimento em Deus. Mas para que buscar fortalecimento em Deus? Aí ele vai dizer lá na frente. Porque nós estamos em período de guerra. Porque nós estamos em combate espiritual. Porque nós estamos em combate físico até. Se São Paulo estivesse hoje aqui, nos nossos dias, no nosso século, agora, neste momento de pandemia que estamos passando, muito possivelmente São Paulo repetiria para nós esta mesma palavra. Porque nós também hoje, assim como aquela comunidade, nos encontramos também em situação de guerra. Tanto situação de guerra espiritual, como também situação de guerra física. Hoje nós travamos uma verdadeira batalha espiritual contra o pecado, contra este mundo tenebroso que aí está. Travamos uma verdadeira guerra espiritual contra seres malignos e também estamos travando uma guerra física contra esse vírus que aí está devastando tantas pessoas em tantos lugares. Estamos em combate espiritual. Por isso que hoje eu trago essa palavra para nós, para podermos mergulhar diante deste momento em que nós nos encontramos. E São Paulo começa dizendo isso: buscai-vos fortalecer no Senhor. E aí no versículo 11 ele começa a narrativa do soldado. Ele diz: revesti-vos da armadura de Deus. Deus tem uma armadura para nós. Deus tem uma vestimenta. Eu sou o soldado de Cristo e o Senhor tem uma vestimenta para mim. Essa vestimenta são ferramentas que irão me proteger ou são ferramentas que irão me auxiliar no ataque, no combate. Algumas peças dessa ferramenta é para minha proteção, outras peças é para que eu possa atacar o inimigo. E aí São Paulo começa então a fazer essa narrativa linda. Ele diz: revesti-vos da armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir às ciladas do demônio. Eu preciso estar revestido de elementos que só Deus pode me dar, para que assim eu possa resistir às ciladas do demônio. E aí no versículo 12, ele faz uma revelação que para muitas pessoas, às vezes não compreendem a profundidade dessa revelação que ele faz no versículo 12. E ele nos diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que vocês devem lutar, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas pelos ares. E aí São Paulo nos faz um alerta aqui, muito, muito, muito claro, que nós não devemos lutar contra pessoas, contra seres de carne e sangue. Não é contra o meu irmão, contra o próximo que eu devo estar em luta. Não é o marido lutando com a esposa, não é a esposa lutando com o marido, de forma alguma. Assim também não são os pais lutando contra os filhos ou os filhos contra os pais. Não é você lutando contra pessoas, contra amigos, contra parentes da sua família, contra o seu chefe, contra colegas do trabalho.
Não são contra pessoas, contra seres de carne e sangue, que devemos estar travando combate, guerra, luta, brigando. Ao contrário, se assim fazemos, se assim guerreamos contra outros, nós destruímos o amor e nos afastamos da graça de Deus. Ficamos fragilizados diante do combate espiritual. Então São Paulo fala muito claro, não é contra pessoas que vocês têm que estar lutando. Parem de lutar entre si. Parem de brigar entre si. Parem de brigar dentro de casa, de conflito, de discussão, de guerra entre vocês. Porque quanto mais vocês se guerreiam entre si, mais fracos vocês se tornam, mais suscetíveis estão às fraquezas que Satanás quer colocar. Mais triste, mais deprimido, mais ansioso vai estar o teu coração. Quanto mais você guerreia entre si, mais longe da alegria e da felicidade da tua vida tu estarás. Ora, quem é aquele que está em pé de guerra com a sua esposa ou com seu esposo e que vive uma vida feliz? Marido levanta de manhã, tem lá uma discussão tremenda com a sua esposa. Uma briga, uma discussão, aí vai, toma um café, sai para trabalhar. Será que você vai feliz para o seu trabalho? Será que você vai passar o dia inteiro feliz? A esposa que ficou em casa, será que está feliz também? Lógico que não. A mesma coisa é entre pais, entre filhos. Quando nós nos guerreamos entre si, mais e mais o nosso coração vai caindo num profundo mar de abismo de tristeza, de depressão, de ansiedade, de angústia, ao ponto de um dia a vontade que se tem é de ir embora, de deixar todo mundo. E isso é a expressão clara da tristeza do coração, da ferida do coração, de tantas mágoas, de tantos rancores, de tantos ressentimentos que vão sendo guardados na alma e no coração, frutos dessa guerra que nós fazemos entre si. São Paulo vem nos falar de uma maneira muito clara: não guerreie entre si, porque quando vocês guerreiam entre si, vocês dão margem, abertura, vocês fortalecem ao inimigo, para que mais e mais ele arraste as vossas vidas para a tristeza, para o abismo da tristeza. Mas, ao contrário, se vocês não devem guerrear entre si, e se vocês estão em uma guerra, então contra quem vocês devem guerrear? E aí ele nos mostra aqui, gente, de uma maneira espiritual, de uma maneira sobrenatural, sobre quem nós devemos guerrear. E ele diz: mas vocês devem lutar contra os principados e as potestades. Quem são principados? Quem são potestades? Quando Deus criou os anjos no céu, ele criou uma hierarquia angélica que nós chamamos de coro de anjos. Então Deus constituiu os anjos e formou os anjos em agrupamentos. Nós temos 9 coros de anjos, a começar do anjo serafim, dos anjos do coro dos serafins, que são anjos que estão muito próximos de Deus, são anjos de adoração a Deus. Depois vem os querubins, depois vem os tronos, e assim por diante. São 9 coros de anjos, até chegar no anjo da guarda, que é o anjo que está mais próximo de nós, que é aquele anjo que Deus constituiu para estar do nosso lado. E dentro desta hierarquia de 9 coros de anjos, tem também a hierarquia dos principados e tem a hierarquia das potestades. Foram dessas duas hierarquias aonde Satanás mais tirou anjos de Deus no momento da sua revolta contra Deus. Quando ele foi debelado e ele foi expulso do céu, muitos anjos das potestades, muitos anjos dos principados, desses 2 coros, se juntaram a Satanás na revolta de querer tomar o lugar de Deus. Não conseguiram, foram vencidos e derrotados e foram expulsos do céu. Marcelo, ficou ainda principados e potestades no céu? Sim, muito mais do que aqueles que foram expulsos, né? São Tomás de Aquino, que é o doutor angelical, que nos traz a teologia angelical, nos diz que do lado de Satanás ficou 1/3 dos anjos, e do lado de Deus no céu
ficaram 2/3 dos anjos. Então tem muito mais anjo do lado de Deus, muito mais anjo bom do que anjo mau. Mas existe anjo mau. Os anjos maus nós chamamos de demônios, e são a esses demônios que São Paulo está se referindo, principalmente aos demônios do coro dos anjos de principados e potestades, que tem uma força direcionada sobre trabalhar as nossas vidas para nos levar ao pecado, para nos levar à condenação das nossas almas. A missão que esses anjos têm são missões de combater os anjos de Deus para tentar nos afastar da graça de Deus. E São Paulo, sabendo disso, ele vem dizer: queridos, não lutem contra vocês, porque vocês fortalecem aos demônios quando vocês lutam contra vocês. Mas ao contrário, buscai combater diretamente contra as forças espirituais, contra os principados e potestades, contra esses príncipes deste mundo. Sim, por que São Paulo chama de príncipes deste mundo? Porque nós não pertencemos a este mundo. Mundo aqui refere-se ao mundanismo, refere-se ao secularismo, refere-se ao pensamento ideológico fora do pensamento de Deus. Refere-se ao mundo de pecado. E São Paulo diz: esses seres são príncipes deste mundo, são príncipes do pecado, são condutores do pecado. Então é contra esses príncipes deste mundo, contra esses principados e potestades, contra essas forças espirituais do mal que estão espalhadas pelos ares. E aí São Paulo nos mostra claramente aqui a ação dos anjos aqui no caso decaídos, dos demônios. Ele nos diz: ao nosso redor existem demônios enviados do inferno para tentar a nossa vida, para levar nosso coração à sedução, para nos fazer cair em pecado, para nos afastar da vontade de Deus, para nos afastar da graça de Deus. A todo instante existe um inimigo que está próximo de mim, esperando que o meu coração se desvie para a minha humanidade decaída, para o meu pecado. Muitas vezes esses demônios, muitas vezes esses anjos decaídos colocam nas nossas mentes sentimentos, pensamentos, desejos. Não é que eles nos levem a pecar, não é que eles nos obriguem a pecar. Ninguém é obrigado a pecar. O catecismo da igreja nos diz que para que nós pequemos é necessário que haja livre consentimento. Eu preciso de alguns elementos para que seja um pecado, para que aconteça um pecado da minha vida. Um dos elementos é livre consentimento. Eu preciso liberar, eu preciso consentir que isto aconteça. Se eu não quiser, se eu não consentir, nem o demônio vai fazer com que isso aconteça. Porque lembra do que eu falei? Até Deus, que é o meu Criador, que é o meu Pai, Senhor da minha vida, até Deus respeita a minha liberdade. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e ceiarei contigo. Nos diz lá em Apocalipse 3. Até Deus respeita. Quanto mais os demônios, quanto mais os anjos. Então, a minha liberdade é respeitada. Eu só peco se eu consentir, se eu quiser. Um outro elemento que o catecismo da igreja nos diz para que seja pecado é que eu preciso ter consciência de que aquilo é errado. Se eu não tenho consciência, se eu não entendo que o que eu estou fazendo é errado, por exemplo, uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que não sabe o que está fazendo e ela vai ali e mata o outro. Ela matou o outro, mas não estava na sua sã consciência. Ela pecou? Não. Ela cometeu um crime, porém esse crime não foi pecado porque não havia consciência do que ela estava fazendo. Consciência deliberativa. Então, meus filhos, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo e preciso querer fazer aquilo mesmo sabendo do que eu estou fazendo. Isso é pecado. Então, os principados e as potestades, elas suscitam em nossas mentes sentimentos.
pensamentos. É uma proposta. É como se, por exemplo, você estivesse em um restaurante, só para você compreender. E aí vem o garçom com uma bandeja, e nessa bandeja tem diversos alimentos ali. E ele apresenta essa bandeja para você. E aí tem alimentos dentro dessa bandeja que você pode comer, e tem alimentos que você não pode, porque você é alérgico. Você está entendendo? Então ele lhe propõe alimentar-se. Você pega ou não aquele alimento se você quiser. Você está num rodízio, né, de carne, e aí vem lá o garçom, toda hora passa na tua mesa com um espeto de carne. Você escolhe o que você quer. Ele não está te obrigando a comer. Olha, não, você vai ter que comer esta carne aqui. Não. Senhor, o senhor quer isso aqui? Não, não quero. Mas muitas vezes ele vem com aquele espeto de carne ali, tão cheirosa, né? Coloca lá perto de você. E aquele cheiro da carne, aquela beleza da carne ali, aquele dourado, muitas vezes seduz e me dá vontade de comer aquilo ali. E é engraçado que eles sempre trazem a carne mais inferior, né? Quando você já está cheio, eu acho que eles ficam vigiando cada um que está sentado na mesa. E aí, olha, aquele ali já comeu muito, então agora vai lá, leva a carne mais nobre lá. Não sei se eles fazem isso, desculpa. Mas assim, quando vem aos nossos olhos, né, é colocado diante de nós a proposta de sedução. O que os principados e potestades fazem é colocar diante de nós uma proposta de pecado. Olha, tem uma música nova ali, da banda fulana de tal. Por que você não vai lá ouvir essa música? E aí você disse assim, eu não quero mais ouvir música secular. Eu não quero mais ouvir música mundana. Eu quero agora mergulhar só em músicas que me levam a uma edificação espiritual. Mas aí, meu querido, passou um carro de som na tua porta, fazendo com que você escute aquela música que foi acabada de lançar ali, né? E aí chega alguém cantando perto de você aquela música. E aquilo te faz lembrar da época que tu gostava de ouvir aquele modelo, aquele tipo de música. O que é isso, querido? Os principados, as potestades, os demônios estão te levando a pecar? Não, eles estão te propondo, tá? Eu estou colocando aqui como sedução, tá, gente? Só um exemplo para vocês entenderem. É uma proposta. É uma proposta. Acontece que essa ação de propor a sedução, de propor o pecado, ela é feita diariamente na nossa vida e o dia todo. É uma guerra. Da hora em que você se acorda, à hora que você vai dormir, se você for prestar atenção, faz a experiência. No teu primeiro minuto do dia, quando você acordar, toma uma decisão. Coloca assim para Deus: Senhor, hoje eu vou me vigiar totalmente e eu vou buscar não cair em nenhum pecado. Eu não vou fazer nada de errado. Eu não vou permitir que nenhuma palavra ruim saia de minha boca. Eu não vou permitir nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhum sentimento. Não vou fazer nada que seja contrário à tua vontade. Aí você levanta, toma essa decisão e começa a viver isso daí. Meu filho, você vai ver que durante o teu dia, a toda hora vai acontecer situações em que vai vir pensamentos, em que a tua boca vai querer falar algo, em que o teu coração vai sentir coisas que não deve. E muitas vezes você vai se pegar fazendo atos, coisas que você não queria fazer. Perceba, se você fizer a experiência, faça essa experiência, faça hoje essa experiência. Você vai ver como é difícil, como essa guerra espiritual é real. Às vezes a gente não percebe porque a gente não vigia. A gente não fica atento aos detalhes. Mas se você fizer isso durante o dia de hoje, no final do teu dia, lá no finalzinho do dia, você vai perceber as inúmeras vezes durante o dia em que você teve que calar, que você teve que renunciar, que você teve que dizer: não, eu não posso isso aqui, não, eu não faço isso, eu renuncio, isso não. E você vai ver que é uma luta, é um combate. É disso que São Paulo está falando.
Existem principados e potestades espalhadas nos ares o dia inteiro, propondo seduções, propondo pecados, propondo pensamentos, sentimentos em meu coração. Eu preciso, como diz São Paulo, versículo 10, fortalecer-me no Senhor para resistir às ciladas do demônio. Está escrito aqui. Se eu não estiver fortalecido em Deus, eu não vou conseguir resistir ao combate espiritual. Eu preciso resistir ao combate espiritual. E aí São Paulo, para concluir essa palavra, ele nos coloca elementos desse combate. Ele diz assim, versículo 13: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Versículo 14: ficai alerta. Olha o que eu estou falando para vocês. Olha aqui São Paulo dizendo: ficai alerta, passem o dia vigiando. A cintura, coloquem o cinto da verdade, e o corpo se vistam com a couraça da justiça. São Paulo está dando aqui para a gente, a receita do bolo. Procura viver a verdade durante o teu dia, procura se vestir de justiça, procura ser justo em todas as coisas durante o teu dia. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho, passa o dia pregando, passa o dia falando de Deus para as pessoas. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, ou seja, mantenha a sua fé, erga a sua fé, para que possais apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Abrace-se com a certeza de que a tua vida não é nesta terra, a tua vida é na vida eterna. A salvação é para ti. E levante a espada do Espírito Santo. Mantenha seu coração mergulhado no Espírito Santo. Gente, São Paulo me dá aqui a receita do bolo. Ele me diz o que é que eu tenho que fazer. Eu me acordo de manhã e digo: meu Deus, hoje eu vou travar um combate contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou aceitar as propostas que o inimigo me dá. Hoje eu não vou cair nas seduções, nas ciladas do demônio. Hoje eu não vou permitir que meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras e minhas atitudes se desviem da vossa vontade, da vossa santidade. Hoje eu vou travar contra o teu inimigo, ó Senhor. Vou travar um verdadeiro combate espiritual. E para isso eu vou viver a verdade, eu vou viver a justiça durante o dia de hoje. Que só haja verdade em mim, que eu seja justo. Eu vou viver a pregação do evangelho. Eu vou falar para as pessoas, porque quanto mais eu prego, mais Deus me fortalece. Eu vou viver a pregação do evangelho. Eu vou aumentar a minha fé. Vou me abraçar com o meu objetivo final, que é a minha salvação, a vida eterna. E vou mergulhar meu coração no Espírito Santo para que Ele possa me iluminar e possa sinalizar para mim quando o inimigo está me seduzindo. É a espada e o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se eu me abraço, se eu me visto, se eu coloco esta armadura em mim, como São Paulo me diz aqui, se eu coloco essas ferramentas, esses elementos, se eu tomo posse disso, eu me fortaleço para travar o bom combate. E aí, fortalecidos agora, armados, preparados para o combate, São Paulo conclui esta palavra nos dizendo assim no versículo 18: intensificai agora as vossas invocações. Intensificar é aumentar. Agora aumente. Estava orando, você era uma pessoa de oração, reze mais. Ah, Marcelo, eu rezo 1 hora por dia, reze 2. Porque se você entrou em combate, se você desafiou o inimigo de Deus, você precisa aumentar agora a sua intensificação de oração, de invocação. Versículo 18 diz assim: orai em toda circunstância, a todo momento, a toda hora, ficai mergulhado no Espírito Santo.
no qual persevere em intensa vigília. Mantenha-se vigilante, mantenha-se em oração. Ninguém vai para um combate distraído. Você consegue imaginar um soldado? Um soldado que vai lá atacar uma cidade, vai para um campo de batalha, com um fone de ouvido. Soldado lá no meio do campo de batalha, a qualquer momento o inimigo pode se aproximar dele, ele pode vir de qualquer lado. A vida dele está em risco e ele está com um fone de ouvido, ouvindo música, pensamento lá não sei aonde, está todo armado, está com um fuzil na mão, está preparado para a guerra, mas está distraído, está distraído. O inimigo se aproxima, chega e ele nem percebe. O que São Paulo está falando aqui para nós é: persevere em uma intensa vigília. Mantenha-se acordado, vigilante, adrenalina lá em cima. Mantenha-se alerta, porque o inimigo pode vir de qualquer lado. A sedução, a proposta de pecado pode vir por trás, às vezes, de palavras tão bonitas que algumas pessoas nos colocam e que, na verdade, são apenas enganação. É isso que São Paulo está falando para nós. Perseverar em intensa vigília de súplica por todas as pessoas, por todos os cristãos e principalmente por você. Amém? Então que essa palavra hoje, ela possa nos fazer meditar que nós estamos em combate espiritual e que precisamos travar esse combate todos os dias na busca da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.